Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. A estação mais quente do ano pede cuidados redobrados com a pele. Protetor solar é indispensável. Litoral Norte gaúcho deve ser o mais procurado pelos gaúchos. É o que aponta um levantamento feito pela FEComércio. Fogos de artifício oferecem perigos aos animais de estimação. Tutores precisam ficar alertas ao comportamento dos pets. E ainda, saiba como voltar para os bons hábitos alimentares após exageros no fim de ano. É agora no Ubra Notícias. Neste ano, o crescimento da economia gaúcha deve superar a do Brasil. O estado deve registrar mais de 1% de aumento no PIB em relação ao país. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul deve ter um crescimento de 4,3% em 2024, nas projeções da Federação de Entidades Empresariais do Estado, a Federasul. O índice apresentado pela instituição é maior que os 3,5% de alta no PIB previstos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mas inferior aos 4,7% estimados pela Fiergs, a Federação das Indústrias. A agropecuária do estado deve crescer 35% na comparação com 2023, segundo a estimativa. A indústria deve se recuperar e ter um crescimento de 1,8% após cair quase 4% no ano anterior. Já o setor de serviços deve ter um avanço de 1,2% neste ano, metade do previsto. Pelas projeções da entidade, o PIB brasileiro pode crescer 1,3%. O número é menor do que o estimado para o PIB consolidado de 2023, que fechou em 2,8%. Um dos marcos econômicos e políticos do ano passado foi a aprovação pelo Congresso da reforma tributária, que era esperada há 30 anos. Em 2024, ela deve ser regulamentada pelo governo, mas os desafios da alteração são diversos. Os estados vão ganhar, principalmente em poder, né? Deve aumentar bastante o poder dos estados, porque eles passam a gerir um imposto que hoje é um dos melhores, que é o ISSQN, né? Mas eu vejo também que a reforma tributária ela tem um período de transição bastante longo, né? Muitos apostam que ela nem vai chegar a entrar em vigor, né? Acham que antes de entrar em vigor há grandes chances de ela sofrer muitas alterações, né? Então, é uma reforma que traz alguns pontos positivos, né? Como digamos assim, essa coisa de diminuir a quantidade de impostos que se paga, de não haver o imposto em cascata, né? Então, ela tem os seus pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. A instituição ainda prevê a manutenção na redução da taxa Selic, que deve chegar a 9,75% ao ano no fim de 2024, ante os 11,75% do ano passado. Já a perspectiva da inflação anual é de 4,2%, ante os 4,6% de 2023. O câmbio deve permanecer estável, na faixa dos R$ 5,00. A avaliação da Federação é que o cenário da economia nacional neste ano é cercada de incertezas. Entre os motivos está a disposição do governo Lula em mudar a meta fiscal, descartando a promessa de zerar o déficit público e abrindo espaço para aumentar os gastos do executivo. E para fugir um pouco desse calor, o destino de muitos é a praia. Uma pesquisa feita pela FEComércio identificou que o litoral norte gaúcho deve ser o mais procurado por quem vai viajar. Santa Catarina também é um dos locais mais citados. O verão recém começou, mas a estação promete ser de muito calor. Para enfrentar essas altas temperaturas, ir para a praia é uma alternativa. E o litoral vai ser mesmo o destino mais procurado pelos gaúchos nesse verão. É o que mostra uma pesquisa feita pela FEComércio. As praias do litoral norte gaúcho costumam ser as praias mais procuradas. O destaque ali para Torres, né? Mas também aparecem outras praias, como é o caso, por exemplo, de Capão da Canoa e também
Tramandaí. Certamente é um período em que muita gente acaba se movimentando e procurando o litoral para tentar fugir do calor que costumamos ter nessa época. De acordo com o levantamento, 42,1% dos entrevistados responderam que vão viajar. Desses, cerca de 52% devem ter como destino as praias gaúchas, enquanto 40% pretendem ir para outros estados, principalmente Santa Catarina. A principal mudança em relação às pesquisas feitas em outros anos foi a intenção de gastos. O que a gente conseguiu observar esse ano é que o que está aparecendo na pesquisa é que a intenção de gasto aparentemente é maior, porque a gente está vendo ali mais pessoas de renda mais alta viajando e também com uma idade média mais alta, o que acaba fazendo com que o ticket médio também fique maior. Segundo a FEComércio, a rede hoteleira do Litoral Norte deve ser favorecida nesse veraneio. Apesar de a gente ter um percentual muito grande de pessoas que diz que vai ficar ou em casa própria, ou em casa de familiares, ou em casa de amigos, e esse percentual é de 48,1% dos respondentes que disseram que iam viajar nesse verão, a gente tem um número bastante significativo de pessoas que disseram que vão ficar em hotéis e pousadas. 21,6% disseram que iriam para hotéis e pousadas. Então, certamente, a parte hoteleira das praias vai estar bem movimentada. O verão chegou e com ele vem as temperaturas altas e o sol ainda mais forte. Com isso, muitas pessoas aproveitam para ir para a praia curtir a estação mais quente do ano. Só que alguns cuidados precisam ser tomados com a pele. As temperaturas elevadas são características do verão brasileiro. Por causa disso, muitas pessoas procuram maneiras de se refrescarem. As praias são uma dessas alternativas escolhidas. Só que a pele é o órgão mais exposto a esse calor. E se não for algo cuidado, pode causar sérios problemas. Vermelhidão, sensibilidade e bolhas são alguns dos sufocos que as pessoas passam. Para evitar o sofrimento com as queimaduras causadas pelos raios solares, é importante usar filtro solar, chapéus, roupas claras e guarda-sol. O protetor solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol e a cada 2 horas ele precisa ser reaplicado. Caso for entrar na água, precisa aplicar ele novamente. Lísia Martins, professora e dermatologista da Ubra, explica um pouco mais sobre esses cuidados. O protetor solar é a primeira orientação que todo mundo deve ter, né? E o ideal, assim, não é nem usar só em época de verão, é usar inverno, verão, independente do horário, reaplicar se tiver exposição solar, cuidar o horário, né? A gente sabe que a radiação ela é mais intensa das 10 às 16 horas, né? Então esse horário deve ser evitado. E quem tem muitos sinais, muitas pintas, quem já tem história na família, pai, mãe, irmão com câncer de pele, tem que fazer um acompanhamento também mais precoce, né? Daí não no caso de uma prevenção, mas no caso talvez de um diagnóstico precoce, né? Fazer um diagnóstico antes de ter qualquer problema maior. Mas basicamente o sol é o que a gente mais consegue em termos de prevenção. Os filtros solares possuem vários fatores e por isso existem algumas dúvidas de qual o melhor. Para a grande maioria das pessoas, o fator 30, ele é o suficiente, tá? O fator 30, assim, ele geralmente confere uma proteção em torno de 95, 96% do sol, né? Então, protege, não bloqueia 100%, mas protege quase 100% do sol nas primeiras 2 horas de aplicação, né? Então, para a grande maioria das pessoas, a gente indica fator 30. Inclusive, geralmente, para quem tem câncer de pele, se a pessoa conseguir reaplicar a cada 2 horas, ter o cuidado de evitar a exposição solar nos horários piores, o fator 30 é suficiente, né? Então, para câncer de pele, geralmente o fator 30 é suficiente e vai ser indicado para a grande maioria das pessoas. Outro problema que acaba surgindo com uma exposição frequente ao sol é o câncer de pele. Lísia comentou um pouco mais sobre a doença. Na verdade, a gente tem 2 tipos de câncer de pele. A gente tem, na verdade, tem vários, mas os 2 principais, que correspondem a 99% dos casos de câncer de pele, são os carcinomas,
que eles não são tão graves que nem os cânceres no geral de outros órgãos, né? Que é aquela feridinha, geralmente que não cicatriza, que parece uma espinha que sempre tá ali, né? E a gente também tem os melanomas. O melanoma, na grande maioria das vezes, é aquele câncer de pele preto, aquele sinal, aquela pinta preta, né? Irregular, assimétrica, que a gente vê que, tipo, ela tem um crescimento estranho, diferente das outras. Então, os carcinomas e os melanomas são os dois principais tipos de câncer de pele, né? São um pouco diferentes, né? Até em termos de gravidade. Com todos esses problemas que os raios solares trazem para a saúde da pessoa, fica aquela dica: respeitem as orientações dos especialistas. Apliquem e reapliquem nos horários corretos o protetor solar. E, claro, bebam bastante água. Assim, o veraneio nas praias vai ser tranquilo e saudável. No mês de dezembro, são tradicionais as festas de Natal e fim de ano, época em que as ceias costumam ser regadas de comidas que fogem um pouco da rotina alimentar de muitos. Mas depois de exagerar na comida, como voltar para essa rotina? Vamos conferir. Exagerar um pouquinho na comida e bebida nas ceias de fim de ano é completamente normal. Saiba que não é isso que vai fazer o peso na balança subir, mas nada de jogar tudo para o alto. Agora é importante a gente retomar a nossa rotina de hábitos saudáveis o quanto antes, né? Isso que vai ser extremamente importante. Então não é nada aconselhável a gente emendar os exageros de Natal e só parar depois da virada do ano, né? Então passar aquela semana toda se alimentando de forma exagerada, bebendo pouca água, se exercitando pouco e consumindo muita bebida alcoólica, isso sim pode comprometer os resultados tanto da parte estética quanto da nossa saúde. Mas se a gente pensar de forma isolada, só aquela ceia ali do Natal e depois a da virada do ano, isso é algo muito pontual e não teria a capacidade, né, de comprometer os nossos resultados. A mudança nos hábitos alimentares durante a ceia pode gerar inchaço e até mesmo uns quilinhos a mais nos primeiros dias. Nessas horas, a principal dica é beber bastante água. Nem sempre esse aumento de peso que a gente vai ver na balança significa que a pessoa de fato ganhou gordura corporal, né, ou que ela tenha engordado. Muitas vezes é simplesmente uma retenção de líquidos porque a pessoa não está bebendo tanta água, está comendo demais, está tomando muita bebida alcoólica, e isso acaba aumentando a retenção de líquidos no nosso corpo, né? E também, muitas vezes, por conta de todas essas comilanças, o nosso intestino custa a funcionar adequadamente, então isso também pode se refletir nesse inchaço e, eventualmente, nesse peso a mais na balança. Então, o mais importante é voltar para a rotina e nada de compensações. É simplesmente voltar à rotina, fazendo coisas bem simples, como incluir mais frutas ao longo do dia, incluir saladas no almoço e na janta, se hidratar adequadamente, voltar para a rotina de exercícios o quanto antes, ou simplesmente se manter mais ativo no dia a dia, né? E também maneirar ali o consumo de bebidas alcoólicas. Essas compensações, elas não são nem um pouco interessantes, né? Então, fazer agora dietas muito restritivas, fazer muito exercício, nada disso é aconselhado. O importante é a gente simplesmente retomar a nossa rotina habitual, né? Os nossos hábitos saudáveis. O ano novo já começou e com ele surge aquela dúvida dos interessados em moda. Qual vai ser a tendência para 2024? Conversamos com uma especialista que tirou essa dúvida. 2024 vai ser o ano do rosa, cor que, diferente do vermelho, é mais fraca, mas mesmo assim demonstra o amor. Só que para os brasileiros tem mais um tom inserido para 2024, que é o coral. Ele remete à leveza, à aproximação entre as pessoas e também ao bem-estar nos ambientes. 2023 foi marcado pelas cores coloridas, escolhidas principalmente por causa dos últimos 3 anos, onde a pandemia de Covid-19 trouxe dias sombrios para as pessoas. Produtora de moda, Simone Arantes explica que para o ano que vem, essa tendência deve mudar. Eu acredito que esse ano de 2024 é um ano mais sóbrio, sabe? Tom sobre tom, volta o branco, volta cores nude, sabe? Um pouco mais sóbrio do que a gente viveu esse ano passado. As coisas começaram já
a se engatilhar, né, o comércio andar, as pessoas não ter mais aquele alvoroço, né, como foi o ano passado, de sair de casa, de vestir muita cor, né, então, por isso eu acho da cor, essa cor que vem agora, esse pêssego, algo mais sóbrio, embora muitas coisas não saiam de moda, né, os brilhos, né? Hoje em dia você pode sair durante o dia com uma saia de paetê e não tem problema nenhum. Apesar de todo ano ter uma tendência de moda, a ousadia das pessoas precisa sempre continuar. Assim, é possível achar o próprio estilo. Hoje a moda ela é diversa, né? Então, o corte midi, saias mini saias, é realmente achar o seu estilo. Mas como que você vai achar seu estilo? Ousando, indo até a loja, experimentando as roupas, desfilando, vendo se combina com você, se você gosta, se sente bem, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas se você não ousar, né, não buscar, não procurar e não diversificar, aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas a minha dica é você ousar mesmo, né? Vestir aquilo que se sente bem e experimentar tudo que tem na área que você acha que combine com você. Porque às vezes você fala, acho que aquilo não combina, e você se coloca, né? Coloca aquela roupa e acha que fica tão bem. Então, eu acho importante essa ousadia para o ano de 2024. Simone deixa uma dica muito importante para as pessoas com relação ao estilo. Mas aquilo que eu falo, né? Ter seu estilo, né? E quando você veste algo que é o seu estilo, você consegue transmitir para as outras pessoas algo muito importante, né? Tanto para você quanto para o ambiente onde você está. 2024 chegou e apesar do ano já ter iniciado, ainda tem pessoas que aproveitam o dia 1º de janeiro para soltar bombas em comemoração ao Ano Novo. Mas e como ficam os animais de estimação com isso? Vamos conferir agora na reportagem. Fogos de artifício e bombas. Normalmente são soltos para comemorar a vitória do time, uma notícia boa e, claro, a passagem de um ano para outro. Apesar de ser um momento de descontração e diversão, para muitos animais de estimação, a história é outra. Cachorros, gatos, papagaios, furões, independente do animal, todos possuem sensibilidades a sons mais altos. Alguns até mais que outros. O veterinário João Sérgio Azevedo falou a respeito disso e também sobre o barulho estrondoso dos fogos de artifício, que causam estresse para os bichinhos. Mas é tão engraçado que isso é individual. Por exemplo, tem animais que ficam histéricos, em pânico, fazem às vezes coisas assim que chegam a se ferir, e outros que não dão a menor bola, né? Mas é devido a esses fatores aí da maior sensibilidade e também da psique de cada animal. Nessa época do ano é normal ver tutores usando as redes sociais para avisar que os animais de estimação fugiram por causa do medo e do estresse causados pelos altos barulhos. Além disso, o pedido deles é claro, que evitem largar esses artefatos, pois incomodam não só os pets, mas também crianças, adultos e pessoas idosas. Já os animais de estimação da estudante Júlia Laux nunca fugiram de casa, mas sempre procuram um espaço seguro para ficar. Ainda bem, eles nunca chegaram a fugir, mas sempre ficam procurando, assim, algum canto para se esconder ou para conseguir sair para a rua, porque eles ficam bem nervosos. Mas e quando não tem o que fazer, a não ser aceitar toda a situação? Algumas dicas são importantes para ajudar os animais a passar por isso. Não os deixe sozinhos. Eles se sentem mais seguros perto dos tutores. Além disso, a presença do dono impede com que eles fujam do local e se percam. Crie um lugar seguro. Quanto mais o local abafar os ruídos do som, mais tranquilo eles vão ficar. O tutor também deve transmitir positividade, pois os animais sempre observam o comportamento daquele que cuida deles. Para tentar acalmar eles, eu procuro sempre ficar perto, fazer carinho, conversar com elas, né? Para tentar acalmar e deixar elas menos estressadas. Apesar que é bem difícil, porque o barulho afeta bastante os ouvidinhos, então isso a gente não consegue protegê-los tanto. Adestramentos também podem ser feitos. Eles ajudam muito nessas situações de pânico e estresse dos pets. Existem adestramentos que vão fazendo com que os animais vão se acostumando a estes barulhos.
só que isso demanda muitas semanas de adestramento normalmente. Esses adestramentos, normalmente, eles são feitos assim, a pessoa baixa videozinhos, trilhas sonoras desses barulhos altos de foguetórios, de trovões, e coloca perto dos animais. E aí, ao mesmo tempo que coloca perto dos animais, vai acalmando eles, falando assim palavras doces e dando uma recompensa para eles. E aí, com o tempo, eles vão associando esses barulhos, que antes eram desagradáveis, com coisas agradáveis. Então, eles vão fazendo uma desprogramação desse terror e acabam associando aquilo com algo agradável. Para aqueles que não abrem mão de soltar os artefatos, é importante saber: existem os fogos de artifício sem barulho, conhecidos também como silenciosos. Eles não prejudicam a saúde de ninguém e não deixam de serem bonitos. Apesar de existir uma lei que proíbe a queima de fogos de artifício próximo a lugares habitados, muitas pessoas descumprem esse decreto. Por isso, tente passar o máximo de segurança para o animal, que assim a situação fica mais fácil de ser controlada. Mais informações do nosso estado você acompanha durante a nossa programação. A gente se vê na próxima edição.